Nesse vídeo, eu quero te convencer do porquê. Agora, inclusive quando o hype já passou, que análise de dados ainda é uma profissão do futuro. Que, inclusive, saber analisar e interpretar dados do seu negócio, se você for um pequeno empresário, e não só do seu negócio, mas também do mercado que você está inserido, do ambiente macroeconômico que você também está inserido, é o que vai aumentar e muito as suas chances de sobrevivência, de se destacar dos seus concorrentes. E, se for para resumir tudo isso no conceito, é o que vai melhorar a sua tomada de decisão. Ou seja, se a gente sempre associar que a análise de dados vai diretamente afetar na sua tomada de decisão, essa habilidade ela vai ser útil para todo mundo que for empresário, pessoas que trabalham em área de gestão como um todo, analistas, né? Se o seu cargo tem o nome analista, de alguma maneira, a análise de dados vai ter que fazer parte da sua vida. Se você é responsável ou reporta algo para um responsável de área, e isso não só de financeiro, dá para dar exemplo de marketing, parte operacional, criação de produtos, RH, enfim. Se a área influencia de alguma forma, direta ou indireta, no resultado da empresa, se tem alguém olhando para ela, se tem um CFO da vida, um head da área, com certeza é possível melhorar as suas decisões com análise de dados. E a minha ideia é que esse vídeo vai ser o primeiro de uma série de outros vídeos que eu vou postar aqui no canal sobre análise de dados. Vou tentar dar alguns atalhos para você que ainda não tem essa habilidade hoje e te mostrar que não é um bicho de sete cabeças, é possível para alguém que nunca nem programou na vida ou que nunca fez parte de alguma área de análise de dados, conseguir também ter essa habilidade e aprender em casa, para que quando você realmente for solicitado a fazer alguma análise, reportar algum relatório, criar algum dashboard, enfim, dentre as várias opções de saída possíveis para um analista de dados, você já esteja preparado para conseguir, atrelado ao conhecimento que você vai adquirir do negócio, a trazer essa visão lógica de análise de dados para você durante o seu dia a dia. Então, já te convido a se inscrever no canal e, dependendo de quando você vê esse vídeo, já podem ter outros vídeos em que eu tento dividir também esse meu conhecimento. E agora, para esse vídeo, eu vou tentar passar um resumo das etapas aonde você pode utilizar como um guia para se especializar em cada um desses itens e saber, pelo menos para sair do zero, ter um caminho dos passos que você vai enfrentar quando começar a entrar nesse mundo de análise de dados, independentemente qual for a sua área ou qual for o seu nível de maturidade. E esse guia já foi validado, já que já passei por áreas onde tive que mentorar analistas juniores, estagiários e também dentro dos meus mentorados durante a minha fase aqui no digital. Então te convido a anotar esse passo a passo e colocar aqui embaixo nos comentários se funciona para você, se você que já é mais experiente sobre análise, se tem algum outro ponto a acrescentar também para ajudar essas pessoas que vão ver esse vídeo e estão do zero nesse momento. E vamos para o primeiro passo. Na minha opinião, esse é disparado mais importante e quando eu vejo analistas juniores, pessoas que estão entrando no mercado, acabam subestimando esse passo, que é, de fato, entender o problema, saber fazer as perguntas certas. Geralmente, uma demanda de análise de dados, se você está num cargo inferior, se você não é um tomador de decisão, vai surgir de alguma demanda do seu chefe. Ele vai pedir, por exemplo, qual foi o resultado da campanha de marketing que aconteceu mês passado. Um exemplo, se você for da área de marketing. Se for da área de finanças, quais são os indicadores e projeções para o futuro, por exemplo. Ou então, se você realmente é o tomador de decisão, é o empresário que está lidando com seus números. Você pode fazer um comparativo. Qual foi o número de suas vendas, a taxa de sucesso das reuniões de prospecção de clientes, enfim. Aí é um mundo que vai depender muito da sua área de atuação, para onde você pretende caminhar a sua empresa, o tamanho atual, o tamanho que você estipula para o futuro, quantidade de funcionários. Mas, dependente desses fatores, entender o problema vai ser a chave e a única parte que, se você não fizer o trabalho bem feito, o resultado não vai ser satisfatório, independente da sua habilidade e conhecimento de todos os outros passos. E o segundo passo, assim que você entender o problema, é a hora de você realmente entender o que é possível, o que você tem em mãos para resolver o problema. Ou seja, você vai ter que mapear os dados e informações disponíveis e que são possíveis você ir atrás. Aí nessa etapa, é basicamente você consolidar tudo que você tem de informação, de artifícios, para que você consiga responder ou resolver o problema que foi mapeado no primeiro passo. E com isso você vai ter uma ideia se é possível ou não fazer a resposta do problema. Aqui é o ponto que você vai ter que gastar bastante tempo, se caso você ainda não conhece quais são os dados possíveis que você tem dentro de casa, e também é um momento onde você pode gastar tempo e pesquisar dados externos. Então, sei lá, se você está na área de marketing, aqui é um bom momento de você pesquisar se existem esses números no mercado, das informações, né? Qual é a taxa média de sucesso de uma campanha do seu nicho ou do seu concorrente, né? Um tipo de exemplo de dado possível de se ir atrás.
Então, aqui é um momento em que é possível, dependendo do que você levantar de ser possível ter de informação ou não, você vai ter que voltar o solicitante da análise e explicar se é possível atender o problema 100% do que foi combinado ou não. Aí você pode voltar para o passo 1 novamente e entender o problema num outro viés na questão de o que é possível resolver. Aí com isso, com esse passo, esses 2 passos pode ser que vá e volte em algum momento, você vai para o terceiro, que seria tratar e consolidar esses dados. Então agora é hora de trazer para dentro de casa e a partir daqui realmente vai começar a sua análise. É o seu trabalho de entender o que vai ser útil para você, o que você vai precisar de transformar de dados. Sei lá, se você tem dados de vendas diárias, dependendo do qual for a demanda, você vai ter que juntar isso aqui e transformar um dado trimestral. Se os dados são sujos, sei lá, se lá dentro de uma base tem quantidade de vendas, você precisa tirar o que foi cancelado, por exemplo. Então aqui é um trabalho complicado, demorado, né? Como experiência própria, geralmente em empresas que não têm ainda a maturidade de dados, ou que elas são muito grandes e a fonte de dados vem de vários pontos em que não se conversam 100%, aqui é um momento que você vai gastar pelo menos 50% de todo o tempo da análise, né, dentro do seu trabalho. E por outro lado, se você já tiver uma empresa matura o suficiente ou que não tenha tantos dados para se consolidar, você já pode passar para a próxima etapa rapidamente. E se nesse momento você já conseguiu adiantar todos esses passos, você consegue ter uma previsão com muito mais eficácia sobre a data de entrega negociada com a pessoa que solicitou a sua análise. Próximo passo, depois que você realmente tem o tratamento dos dados de acordo com o que você precisa para resolver o problema analisado na primeira etapa, é hora de você começar a analisar os dados e fazer todo o processo de exploração deles. É possível que nessa análise de dados você pode identificar que todos os dados que você juntou não sejam suficientes. Então é possível que nessa etapa você tenha que voltar no item 3, sei lá, se vamos supor que você vai fazer análise dos últimos meses. E nessa parte de análise dos dados que você juntou, você vai identificar que os dados do último mês não foram atualizados corretamente. Então é possível que você tenha que juntar mais dados passados ou fazer uma atualização dessa seção de dados para que você tenha os dados corretamente feitos. Essas respostas e análises, que são muito importantes, você vai fazer nessa etapa. Aí depois dessa análise, é agora da solução. Está satisfeito? Entendeu como estão os dados? Entendeu para onde vai o caminho? É responder o problema. Então, se a saída do que foi combinado lá no começo foi um relatório de análise das vendas, por exemplo, você vai fazer esse relatório nesse momento. Muita gente confunde e acha que apenas essa etapa é a única etapa de todo o processo. E muito pelo contrário. Essa aqui só vai, nesse guia que eu estou te sugerindo, ele é o 5º item apenas, né? Que é de fato a parte onde as pessoas que não estão dentro do processo e que você não se comunicou corretamente para ela para mostrar o desafio dessa análise, ela vai achar que é só isso que você está fazendo desde o começo, né? Então aqui é até um convite de você explicar melhor os desafios ou para o seu chefe ou para o tomador de decisão que está solicitando essa análise. E por último, depois que você fez responder o problema, é hora de você juntar tudo e fazer a entrega que foi alinhada. Arquivo PDF, se for um modelo estatístico, por exemplo, você vai fazer a entrega do algoritmo, se for uma apresentação, você vai entregar a apresentação, enfim. Independente de qual for o problema, a última etapa, agora quando você entregou, aí acabou a sua análise. É importante que nessa etapa esteja alinhada se essa análise vai ser solicitada periodicamente, que aí vai entrar uma etapa onde você vai pensar nisso daqui como um processo, ou seja, você já fez uma vez, você identificou qual é o passo a passo de aonde pegar os dados, como analisá-los, quais são os itens de análise e validação desses dados. Então, com isso, você consegue automatizar um processo. Então, se for uma necessidade uma análise que seja feita mensalmente, você vai conseguir já alinhar nessa última etapa, depois que você entregou essa resposta, se vai ser necessário atualizar mensalmente, bimestralmente, trimestralmente, a cada 15 dias, se precisa entrar dentro do processo da empresa. Então, aqui, às vezes, pode ser o começo de uma outra demanda e é um momento em que muitos analistas acabam pecando, porque é onde você consegue mostrar tanto proatividade quanto valor direto daquilo que você fez dentro do processo como um todo da empresa, ou até mesmo da sua empresa pessoal, né? Você vai transformar um trabalho que você demorou muitas horas, às vezes semanas para fazer, que na próxima atualização vai ser feita em menos de um dia. E agora, será que de alguma maneira eu te influenciei ou te convenci a acrescentar essa habilidade de análise de dados à sua caixa de ferramentas? Se sim, dê um like no vídeo, de alguma forma foi útil para você, para que o algoritmo do YouTube entenda e espalhe esse vídeo para pessoas com características similares à sua. Se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos que falarei exatamente sobre análise de dados, não só numa visão de convencimento, mas também eu vou tentar dividir sobre habilidades e ferramentas que estão inseridas nesse mundo de análise. Te agradeço a atenção, se caso você está vendo o vídeo até agora, e te aguardo para o próximo.